E aí, galera, total, play total, maravilhoso. Vamos gravar a teoria do banco de dados Access, beleza? Não é comum, mas tem caído em prova essa teoria, então tem que saber. Olho na tela, direto ao ponto, porque você está aqui é para aprender. Vamos que vamos, vamos que vamos. O de dado Access, né? Ele pertence ao pacote antigamente chamado Office, atualmente chamado Microsoft 365, que ele contém o programa do Word, ele contém o programa do Excel, ele contém o programa do PowerPoint, que eu posso usá-lo numa versão desktop, que é instalada no computador, ou uma versão da web, né? O interessante é que a versão da web, os atalhos são em inglês, tá? Os atalhos são em inglês. E o Access está vindo em alguns concursos como um conceito de banco de dados. Conceito de banco de dados. Na realidade, um sistema gerenciador de banco de dados, já que o banco de dados é um conjunto de dados estruturados, né? Um conjunto de dados estruturados é o banco de dados. E o SGBD, como por exemplo o Access, ele vai servir para fazer a manipulação dos dados nos bancos. Manipulação dos dados nesses bancos de dados. O banco de dados em si é uma estrutura de dados. E o SGBD vai permitir mais amigavelmente inserir os dados, excluir, atualizar, renomear, relacionar, gerar relatórios. Então, o SGBD tem essa finalidade. E o programa SGBD da Microsoft é o programa do Access. Ficou claro? Aí tem o programa Base da LibreOffice, tem o programa SGBD da Oracle. Então, cada empresa criou uma ferramenta para fazer a manipulação dos dados. Tem caído na prova é o Access, né? Porque é noção de informática. Prova de TI, aí já tem uma outra estrutura de cobrança, que não é o assunto desse vídeo de agora. Estrutura de um banco de dados. Um banco de dados contém tabelas. Play, o que que são essas tabelas? Eu já falei que o banco de dados é um conjunto de dados estruturados, né? Conjunto de dados estruturados, que contém tabelas. As tabelas vai ser, né, serão os locais para organizar as informações em linhas e colunas, dentro de células, semelhante a uma planilha de contabilidade, né? Semelhante àquela minha agendinha telefônica, né? Antes do Google Drive, né? Eu atualizava anualmente o telefone dos meus contatos através de uma agenda. Um dia o Google Drive traz a agenda dos telefones, mesmo quando eu perco meu telefone, está armazenado na nuvem. A tabela, ela vai conter os dados. Beleza? Então, a tabela, pensa assim, ó, os dados vão estar armazenados nas tabelas, conter os dados. E essa tabela, ela contém colunas e linhas, com os seus nomes apropriados. Os campos nada mais são do que as colunas das tabelas. Esse campo também pode ser chamado de atributos. Atributos. Então, as colunas, os campos, os atributos estão relacionados, né, a um único item de informação sobre uma entidade. De play, campo nome. No campo nome vai ter só informações do nome. Campo endereço. No campo endereço vai ter informações só sobre o endereço. Então, um campo ele vai conter um único item de informação sobre uma entidade, né? Essa entidade cliente, entidade produto, entidade fornecedor. Os campos podem ter diferentes tipos de dados, né? Campo número para colocar CPF, campo texto para colocar endereço.
Campo data, para colocar data de validade, data de aniversário. Campo hiperlink para fazer ligações, tabelas, ligações externas e por aí vai. Beleza? Beleza. Registros. Os registros também podem ser chamados de tuplas e eles são as linhas da tabela. Então, os registros são as linhas. Vamos observar que uma linha contém vários campos. Então, o registro, na realidade, ele contém um conjunto de dados relacionados a uma entidade. O registro 1 da tabela cliente vai ter o nome dele, o endereço dele, o telefone dele, o CPF dele. O registro 2 vai ter o nome de um outro cliente, o endereço de um outro cliente, o CPF de um outro cliente. Então, cada linha dessa tabela que contém as informações conterá um conjunto de campos. Cada linha da tabela é denominado de registros. Beleza? Beleza. A união dos campos e registros formam a tabela, onde toda a informação do banco de dados é armazenada. Show! Essa é a estrutura de um banco de dados estruturado. Porque as informações que eu vou colocar dentro da tabela, elas cabem dentro de células. Informações como áudio, vídeo, né, dados de redes sociais não cabem dentro de células. Aí eu vou chamar de banco de dados não estruturados, não relacionais. Os bancos de dados estruturados são bancos de dados considerados relacionais. Beleza? Porque ele vai existir uma relação através de tabelas e os dados estão armazenados de forma estruturada. Show? Show. Total. Total. Play, como se dá a relação entre as tabelas? Beleza. A primeira informação que é importante para que ocorra a relação entre as tabelas vai ser a necessidade de existir uma chave estrangeira. Uma chave estrangeira. Play, o que é essa chave estrangeira, Play? A chave estrangeira é a chave primária de uma outra tabela. Não entendi. Para que uma tabela possa se relacionar com a outra, tem que ter alguma informação coincidente entre as duas tabelas. Para que exista a relação entre um produto, tabela produto e uma tabela nota fiscal, a tabela nota fiscal tem que conter informações sobre os produtos que estão nela. Então, a menina do caixa, né, do mercado, passa o produto no leitor, que tem um código que vai na tabela produto e traz para a nota fiscal. Rolou um relacionamento, porque o código do produto na nota fiscal é a chave primária da tabela produto. A tabela produto vai ter uma série de produtos. O programa vai buscar o produto correto através do código do produto que eu coloco na nota fiscal. Então, o código do produto na nota fiscal é uma chave de acesso que pertence a uma outra tabela estrangeira. Chave de acesso estrangeira é uma chave estrangeira. Beleza? Beleza, Play. Play, e na própria tabela tem alguma chave que garante que cada produto seja único? Vamos imaginar o nome dessa chave que vai garantir a unicidade, o nome da chave que vai garantir a unicidade, dizendo que cada produto é único ou cada cliente é único, tá? Ela vai ser composta como um exemplo de um único campo, apesar que eu posso ter chave primária composta. Eu quero fazer você imaginar tabela cliente. Eu posso ter clientes com o mesmo nome? Sim. Então, não é uma chave ideal o nome do cliente para garantir que cada cliente é individual.
Eu posso ter vários clientes com o mesmo endereço? Né? Uma família tem o mesmo endereço. Então, o campo endereço não vai ser o campo ideal para garantir que cada cliente é único. O CPF pode garantir unicidade? Cada cliente tem um único CPF? Sim. Então, o CPF vai ser uma excelente chave primária, porque cada cliente tem um CPF e cada CPF pertence a um cliente. Então, uma chave primária é aquela que garante a unicidade de cada registro. Lembrando que o registro vai ser a linha de uma tabela que contém campos. Beleza? Beleza. Total, total. Vamos imaginar a situação aqui, ó. CPF, nome, endereço. Beleza? Aí vai ter, ó, o CPF 993, o nome Ana, o endereço rua, o nome Ivo, vai ter o CPF 204, avenida, né? O nome 104, mentira, o CPF 104, Eva, rua. Isso aqui é uma tabela. Nessa tabela, eu vou ter campos e eu vou ter linhas. Ter linhas, né? Aqui vai estar a linha 1, a linha 2, a linha 3. Então, em realidade, o que que nós temos? Nós temos os registros frente ao número 1, que o CPF é 993, o nome é Ana e o endereço é rua. O registro referente ao número 2, o CPF é 204, o nome é Ivo e o endereço é avenida. E o campo que vai ser uma informação única é o CPF de cada um. O campo que a informação é única é o nome de cada um. Um registro contém vários campos. O CPF é o campo ideal para ser a chave primária da tabela chamada cliente, ou dessa entidade chamada cliente. Beleza? Beleza. Total, total, Play. Maravilhoso, plenitude. Tudo bem. Quando eu dei essa ideia de chave primária, chave estrangeira, né? Eu tenho a chave composta, por exemplo, né? Quando eu estou fazendo um cadastro no Detran, eu quero marcar uma vistoria no Detran, eu tenho que botar a minha placa e o número do Renavan, do documento do carro. Só a placa não serve. Só o Renavan não serve. Eu tenho que colocar as duas informações. Então, a chave para poder fazer o agendamento no Detran é uma chave única ou é uma chave composta? É uma chave composta, né? É uma chave composta porque necessita de mais de um campo. O campo placa e o campo Renavan. Isso é chave composta, beleza? Beleza. Eu tenho uma chave substituta. A chave substituta vai ser a chave que pode virar uma chave primária. Por exemplo, para acessar o Facebook, eu posso acessar com o meu número de telefone. Eu posso acessar com o meu e-mail. Eu posso acessar com o meu login. Então, observa que existem diferentes tipos de chaves que servem para acessar uma determinada informação. Então, eu tenho diferentes tipos que podem substituir a chave primária. Isso vai ser denominado de chave substituta. Beleza? Beleza total, total. Essas são as principais chaves que podem cair no seu concurso. Observa que aqui eu coloquei superchave, chave do candidato, chave alternativa, que é equivalente à chave substituta, tá? Chave única. São conceitos que você pode buscar aí na inteligência artificial, né? Copilot, ChatGPT, para saber o que é isso. Mas para o nosso encontro agora, é suficiente saber a primária e estrangeira, chave composta e substituta.
Beleza? Então, o objetivo nosso é ir direto ao ponto para você poder marcar o X. Eu te dei um norte, a nível de curiosidade, eu complemento para um concurso mais elaborado que cai a TI, que não é o assunto da aula de hoje, tá legal? O assunto é Access, não é banco de dados. Show, play. Entendi os conceitos de chaves, play. Observa que cada cliente pode possuir um passaporte que tem um número e cada passaporte pertence a um único cliente. Aqui eu diria que existe um relacionamento único. Eu vou chamar de relacionamento um para um. Para cada cliente, um passaporte. Para cada passaporte, um cliente. Beleza? Beleza. Mas aqui embaixo eu tenho uma tabela cliente que está relacionada a pedidos. Um cliente, tá? Ele pode ir várias vezes no mercado e ter várias notas fiscais. Uma nota fiscal de manhã, uma nota fiscal à tarde, uma nota fiscal à noite. Mas cada nota fiscal só pertence a um cliente. Então, observa que um cliente pode ter várias notas. Esse relacionamento vai ser chamado um para muitos. Um para muitos. Ou um, dois pontos N. Um para muitos, tá? E aqui, um, 2.1. Aqui agora, um curso, ele pode ter várias turmas, né? O curso pode ter uma turma do Correio, uma turma da Guarda Municipal, uma turma da Penal, uma turma do Ministério Público. Então, o curso Play pode ter várias turmas, legal? E uma turma pode ter vários alunos. Deu para sacar a parada? O aluno, tá? Ele pode estar contido numa turma, beleza? Ela está contida em um curso, mas o curso pode ter várias turmas. Essa turma, ela pode estar em vários cursos diferentes, ou uma mesma turma pode estar contida em outros cursos, e os alunos também podem estar contidos em outras turmas. Esse relacionamento é denominado muitos para muitos. Muitos para muitos. O detalhe é o seguinte, é que o muito para muitos, eu vou precisar de uma tabela extra, denominada tabela de junção. Tabela de junção. Ou eu posso chamar uma tabela associativa, ou tabela de associação. Uma tabela associativa. É isso que cai na prova. Tá? Um relacionamento muitos para muitos também pode ser representado por N.M, tá? Ele necessita de uma tabela extra, uma tabela associativa, uma tabela de junção. Ok? Olha a teoria aqui como é que está. Um para um. Uma linha em uma tabela corresponde a apenas uma linha em outra tabela. Show. Um para muitos. Uma linha de uma tabela corresponde a várias linhas de outras tabelas. Então, um cliente, ele pode ter vários produtos. Beleza? Beleza. Muitos para muitos. Uma linha de uma tabela corresponde a várias linhas de outra tabela. E a outra tabela corresponde a várias linhas da outra tabela. Para criar esse tipo de relação, é necessário uma tabela de junção, denominada também uma tabela associativa. Tabela associativa. Ok? Ok. Total. Total. Play. Então, dando continuidade, aqui, logo assim que eu abro o meu programa do Access, vai abrir essa janelinha, perguntando se eu quero criar uma base de dados. Tá? Quando eu estou no Word, e eu crio um documento, aparece documento 1. Criar um outro documento, vai aparecer documento 2. Se eu estou no Excel, crio um arquivo, vai aparecer pasta 1.
Se eu criar um outro, vai aparecer pasta 2, antes que eu mude o nome, né? Se eu estou no PowerPoint, vai aparecer apresentação 1. Se eu crio um outro, vai aparecer apresentação 2. E se eu dou no Access Play, aí vai aparecer Database 1. O que eu quero que você raciocine é que o Excel, a pasta 1, ela vai conter planilha 1, planilha 2. O PowerPoint 1 vai conter slide 1, slide 2. E o Database 1 vai conter tabela 1, tabela 2. Então, dentro de uma base de dados 1, eu posso ter várias tabelas, várias consultas, vários formulários. Beleza? Então, eu trouxe conhecido a ideia da pasta de trabalho que contém planilhas, a ideia da apresentação que contém slides, para que você entenda que a base de dados contém tabelas. Beleza? Beleza. Então, a tabela ela vai ser considerada um objeto do banco de dados. A tabela, conforme falamos na introdução, é um objeto que vai conter todas as informações referente a um cliente. Uma outra tabela referente ao fornecedor. Todas as informações. Uma outra tabela referente ao produto. Então, cada tabela vai conter informações, todas as informações de uma entidade. Vocabulário bonito. Todas as informações de uma entidade. As consultas vão servir para extrair os dados da tabela. Extrair os dados da tabela, né? Eu vou poder fazer consulta. Dados da tabela. Agora atenção, hein? Ou consulta. Porque eu posso fazer consulta de uma consulta. Eu posso criar uma consulta da tabela nota fiscal, eu vou estar consultando quais foram os produtos vendidos naquele dia. E eu posso fazer uma outra consulta sobre a validade de cada produto vendido naquele dia. Então, eu estou fazendo uma consulta de uma consulta. Vai ficar muito mais filtrada as informações, né? Eu não tenho que analisar a data de validade de todos os produtos da empresa. Não, eu quero analisar a data de validade dos produtos que foram vendidos hoje. Então, primeiro eu faço uma consulta das notas fiscais dos produtos que foram vendidos hoje, que vai ter uma informação interessante financeira, uma informação sobre os clientes. E eu posso fazer uma consulta sobre os produtos vendidos hoje, relacionada à validade, para saber se eu tenho que fazer uma mega promoção deles. Ok? Ok, né? Já que a validade está curta, vamos botar um preço baixo para tirar essas mercadorias do estoque. O formulário ele vai servir para inserir, vai servir para alterar, servir para excluir os dados de ela. O ideal não é que eu dê acesso direto, né, na tabela dos usuários. O ideal é que uma pessoa que trabalha no escritório, ele tenha acesso direto à planilha. Não é interessante criar um formulário para ele ir preenchendo o que tem que ser preenchido? E a planilha calcula aquilo que foi introduzido, inserido nela, do que o usuário ir mexer diretamente na planilha com possibilidade de fazer besteira? Então, o formulário vai ser um local para o preenchimento dos dados, a alteração desses dados, exclusão desses dados, né? Eu tenho um formulário para fazer o agendamento no Detran. Eu tenho um formulário para poder adicionar um contato no meu telefone.
Eu não vou direto na base de dados que contém meus contatos. Não. Quando eu peço para criar um novo contato, aí tem um formulário, nome, endereço, e-mail, site. Isso é um formulário para colocar os dados dentro da base de dados. Beleza? Então, o formulário é o local que insere, altera, exclui os dados desse banco de dados. Porque os dados do banco de dados estão armazenados nas tabelas. Relatórios, né? Relatórios vai servir para extrair no papel. No papel, eu quero os dados no papel. A consulta extrai na tela. Se eu quero botar uma extração no papel, uma extração em forma de gráfico, né? Aí eu vou usar os relatórios para colocar no papel, né, as informações, né, em um formato que possa ser impresso. Mesmo que não vire papel, mesmo que vire um PDF. Mas não é uma consulta, é um relatório que eu posso mandar por e-mail em PDF, posso mandar pelo WhatsApp em PDF. O importante é saber que ele seria um papel no tempo de antigamente, que o meio digital não era tão forte. Legal? Legal. Total, total. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Show de bola. Próximo slide. Menu arquivo. Quem está assistindo a aula do Access, eu tenho certeza que já assistiu o Word, o Excel e o PowerPoint, que também tem um menu arquivo com informações. Essas informações vai ter recursos de segurança, como criptografar com senha. E o Access permite reparar o banco de dados e compactá-lo também dentro de informações, tá? Aí eu tenho para criar um novo database, não é uma nova tabela, é um novo database. Aí seria database 2, né? Abrir uma database, abrir um projeto, salvar, o atalho é o mesmo, Ctrl B, porque o atalho é do Office. Salvar como F12, né? Fechar. Observa que aqui eu não vou ter a opção exportar. Eu não exporto um banco de dados como PDF, né? É uma outra plataforma, tem uma outra estrutura, tá legal? Dentro dessa estrutura, observa que o salvar como permitir salvar o meu banco de dados, tá, em outros formatos, até mais antigos do Access. Vou poder salvar o meu banco de dados, lembrando que o formato padrão do Access é ACCDB. O formato do Word é DocX. O formato do Excel é XLSX. O formato do PowerPoint é PPTX. Do Access é ACCDB. Beleza? Beleza, total, total. E aqui eu vou ter outras opções de salvamento de banco de dados. O importante é saber que eu posso salvar o banco de dados em si, ou eu posso salvar o banco de dados como um objeto. Beleza? Um objeto. Lembrando que nós falamos dos objetos do banco de dados. Beleza? Beleza, total, total. Como todo programa, né? Eu acredito que é melhor dar uma parada antes que entrar aqui, né? 28 segundos. Dá uma parada, porque aí depois eu entro nas guias, né? Eu falei aqui da guia arquivo, mas eu não vou ter tempo para estar falando de todas as guias. Então eu vou encerrar esse bloco. No próximo bloco eu dou continuidade nas guias. Beleza? Beleza, total, total. Play.